bem-vindas. E eu quero te convidar para a gente fazer o nosso último estudo nessa série sobre os atributos de Deus. Exatamente, estamos acabando por aqui. Esse é o nosso último estudo. Foi uma longa caminhada, a gente viu muita coisa até aqui. E a minha oração é para que Deus tenha trabalhado no seu coração e no seu caráter da mesma forma como Ele trabalhou no meu caráter e no meu coração nesse tempo durante esse estudo. Foi um estudo que trabalhou muito, muitas vertentes da minha vida, muita minha visão sobre Deus, e eu espero que isso tenha também chegado ao seu coração, que Deus tenha transformado você numa mulher diferente, não por causa do nosso estudo, mas porque você entendeu que precisava chegar mais a Deus nesse tempo tão difícil que a gente tem passado. Nós temos estudado sobre os atributos de Deus, nós falamos primeiro sobre os atributos incomunicáveis, que são os atributos exclusivos de Deus. E agora nós temos falado então sobre os atributos comunicáveis, que são atributos que de alguma forma Deus comunica conosco. E na semana passada nós falamos sobre o zelo como um atributo comunicável de Deus. Nós vimos que o nosso Deus é um Deus zeloso, que ele não divide a sua glória e o seu povo com ninguém, e que Deus exige exclusividade. Essa palavra é bem importante, né? De que Deus não pode ser dividido em nossa vida com outra divindade ou com outra coisa. Há um trono no nosso coração e ele precisa ser exclusivo de Deus. Nós precisamos ser mulheres de uma coisa só, lembra? Mulheres de Deus. E é isso que foi a nossa oração da semana passada. Hoje nós vamos falar sobre a ira como um atributo comunicável de Deus. A ira, assim como o zelo, o ciúme de Deus, não é algo muito falado, né? É interessante porque os autores que eu estudei para poder fazer o nosso estudo foram unânimes em falar que, infelizmente, nós vivemos um tempo onde a igreja fala cada vez menos sobre a ira de Deus. Como se, e a igreja fala com a igreja como um todo, a igreja de Cristo espalhado por muitos lugares. E eles falam, então, que a gente tem um pouco de medo de falar da ira de Deus, como se não fosse algo muito agradável, falar que Deus é um Deus que se ira, como se isso não fosse compatível com o nosso Deus. Mas nós não temos respaldo para isso. Pelo contrário, a Bíblia nos dá respaldo para dizermos, sim, que Deus é um Deus que se ira. Isso faz parte do que a Bíblia nos apresenta, isso faz parte da história que nos acompanha, né? O processo de criação, queda e redenção, essa história ela não fica completa se não existir a ira de Deus. Ela tem um motivo para existir e ela não é em vão, ela não é uma ira simplesmente como nós a vemos no nosso cotidiano, na nossa vida. A ira de Deus ela pode ser definida como Deus odeia intensamente todo o pecado. Primeiro a gente precisa entender que existe uma lógica aqui. Porque nós vimos que o nosso Deus é justo, ele é santo, ele é zeloso, ele é bom. Então seria incoerente esse mesmo Deus ser condizente ou afetado pelo pecado. Fosse um Deus que fizesse vista grossa sobre o pecado, não tem condições disso acontecer. Deus odeia o pecado e ele julgará o pecado. Lembra que a gente viu, quando a gente viu justiça, né, que Deus é o santo juiz e ele irá julgar todo o pecado. O nosso pecado, o pecado das outras pessoas, o pecado que macula a sua criação, que foi criada para ser perfeita. Segundo, nós precisamos lembrar do que nós dissemos sobre o ciúme de Deus, de que a ira, da mesma forma como o ciúme, a ira de Deus não é essa ira pecaminosa, que é fruto do nosso egoísmo, ou das nossas questões mal resolvidas, ou das nossas paixões erradas, ou ainda da nossa falta de controle e domínio próprio. Não, a ira de Deus é uma ira perfeita, é uma ira de acordo com a sua justiça. A ira de Deus é a sua indignação diante do pecado que domina o que foi criado para ser santo e irrepreensível. O pecado que domina a criação, que domina eu e você, muitas vezes. A W. Tozer nos fala que a ira de Deus é a sua total intolerância a tudo aquilo que é degradante e destrutivo. E essas palavras são bem importantes da gente entender, porque quando a gente fala em pecado, se torna tão comum para nós falar pecado, 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 que a gente tira um pouco do peso que isso tem. Né? O pecado é algo degradante, é algo que destrói as pessoas, que destrói a criação. É por isso que é algo que Deus não tolera, que causa a ira de Deus. E é interessante porque Tozer compara a ira de Deus pelo pecado como a ira de uma mãe diante de uma doença que possa matar o seu filho. E é justamente isso mesmo. Quando Deus olha para o pecado, nos amando como Ele nos ama, Ele entende que isso vai destruir a nossa vida, que Ele não é benéfico para nós. Então, Ele não teria outra coisa a fazer senão se irar contra tudo isso. A W. Pink
fala, ele é um estudioso também, um teólogo, ele diz que quando a gente olha para o estudo da concordância, de qualquer Bíblia, quando você vai olhar as concordâncias bíblicas, há mais referência à cólera, à fúria e à ira de Deus do que ao seu amor e à sua bondade. Aí você pode perguntar para mim, Mirelle, isso quer dizer que Deus então é mais ira do que amor e bondade? Não, a gente tem que lembrar daquela regrinha básica de que a gente nunca pode pegar um dos atributos de Deus e dizer que ele é maior do que o outro, que ele é mais importante que o outro. Lembra que a gente falou sobre isso? Isso não quer dizer. Isso quer dizer que a Bíblia tem uma razão para existir. A Bíblia foi escrita para mim e para você. A Bíblia foi escrita para nos apresentar o plano de salvação. Deus criou o mundo perfeito. A sua criação era perfeita, mas veio a queda e, e maculou essa perfeição. E agora nós vivemos um tempo de restauração. Criação, queda e redenção. Deus está redimindo a sua criação. E parte dessa redenção é fruto da ira de Deus, da sua indignação contra o pecado. Então, Deus é tão bom para aqueles que confiam nele, mas ele também é terrível para os que não confiam, para aqueles que escolhem entender que é melhor que Deus não faça parte das suas vidas, que negam a existência de Deus. Paulo fala aos Colossenses, lá no capítulo 3, no versículo 5 e 7, o seguinte: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado quando costumavam viver nelas. Em Romanos, ele fala o seguinte, lá no capítulo 1, versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. O pecado, ele é incompatível com Deus. Nós, por causa da queda, nos tornamos incompatíveis também. Nós somos separados de Deus por causa do nosso pecado. Então, a sua ira estava sobre nós, mas Deus enviou Jesus. E agora, nós deixamos de estar, então, sob a ira de Deus e passamos a estar sob a sua graça. Em 1 Tessalonicenses 5:9, Paulo fala assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 5:8 e 9, ele fala: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Entende? Existe uma ira de Deus sobre nós. Por quê? Porque nós somos pecadores. E essa ira só não está mais sobre nós que aceitamos a Cristo, que entendemos que Deus, que Jesus é Senhor sobre a nossa vida por causa do sacrifício vicário de Cristo. Entende como a ira de Deus não pode ser desassociada da verdade do Evangelho? É distorcer o Evangelho, não querer falar da ira de Deus. Não temos razão para fazer isso. Esse atributo ele nos é comunicado porque da mesma forma como Deus odeia o pecado, nós também devemos odiar o pecado. Precisa haver em nós uma indignação diante da iniquidade que guia a nossa sociedade. Nós não podemos de maneira nenhuma negociar com a tragédia que é o pecado na vida de todo ser humano, na vida da criação. E muitas vezes nós nos pegamos aos poucos abrindo essas brechas. É como os estudiosos falaram, né? Como os autores que eu citei. A gente não quer falar da ira de Deus porque nós estamos negociando coisas pecaminosas e nós não temos esse direito. Nós muitas vezes estamos abrindo brechas para que o pecado seja aceito como algo inofensivo, como algo que não é tão importante. Ele não faz tanto mal assim. Não, não é isso que a Bíblia nos fala. E a ira de Deus sobre o pecado está justamente porque ele é algo que destrói o ser humano, destrói a sua criação. E nós não podemos cair no erro de comprar um discurso de que o pecado não é, que o pecado é inofensivo. Mas nós precisamos também nos irar contra o nosso próprio pecado, entendendo que ele custou a Jesus, entendendo que ele nos afasta de Deus, entendendo que nós não fomos criados para sermos escravos do pecado. Sabe, minhas irmãs, é muito mais fácil a gente se irar com o pecado alheio do que com o nosso próprio pecado. Quantas vezes a gente olha para o pecado alheio, sabe tudo que está errado na sociedade. As leis erradas, o que é imoral, a gente sabe uma série de coisas sobre pecados alheios. E a gente se ira contra essas coisas, nós temos, né, uma indignação muito grande contra elas.
Mas isso muitas vezes é uma fuga nossa da responsabilidade de primeiramente olhar para o nosso próprio pecado. De entender que nós temos carregado dentro de nós pecados ainda e que nós precisamos nos irar contra esses pecados primeiro, para depois nos indignarmos com os pecados das outras pessoas. Porque nós também seremos julgadas por esses pecados que nós não abandonamos, que nós carregamos conosco, que nós não temos nos irado contra eles. Entendido que esses pecados que nós guardamos, que nós fazemos manutenção dentro de nós, estão destruindo o nosso relacionamento com Deus. Que Deus nos ajude a termos essa ira santa, que nos leva ao arrependimento, que nos leva a não negociar com o pecado. Que a gente possa andar como mulheres que antes estavam sob a ira de Deus, mas agora andam em graça e temor do Senhor. Essa é a minha oração para você nessa semana. Aqui termina o nosso estudo, mas a minha oração é que você continue buscando a Deus, que você continue sendo talhada por Deus. Minhas irmãs, como foi intenso esse tempo de estudo com vocês. Quantas coisas eu aprendi, foi difícil colocar em prática as coisas que eu mesma estava ensinando para vocês. Quantas vezes a nossa fé é colocada em xeque, a gente muitas vezes se vê despreparada, né? Para entender realmente quem é o nosso Deus. Mas a minha oração, como eu falei no começo, é para que Deus continue trabalhando no nosso caráter, para que Ele continue nos humilhando, nos trazendo à memória coisas que não estão corretas dentro de nós, para que Ele continue colocando na nossa cabeça que nós somos mulheres de um Deus só, mulheres que precisam dizer para as pessoas com as nossas vidas o Deus que nós acreditamos, que a gente saia da vivência simplesmente das palavras, que a gente pare de falar tanto de Deus sem viver isso. E minhas irmãs, como seria bom, como seria precioso se nós realmente tivéssemos a nossa vida mudada por esse Deus. Nós vimos muitas coisas sobre o nosso Deus. Nosso Deus é justo, o nosso Deus é santo, o nosso Deus é sábio. O nosso Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele é verdadeiro. O nosso Deus é um Deus que se ira, mas é um Deus bondoso, rico em amor, misericórdia e graça. O nosso Deus é um Deus que não é preso pelo tempo, pelo espaço. O nosso Deus é o Deus mais maravilhoso que poderia existir. Esse é o nosso Deus. E minhas irmãs, é difícil se apegar a essa verdade, porque nós somos levadas a muitas vezes a abrir mão dessa certeza. Mas o meu convite é que quando isso nos fugir da mente, quando a gente se esquecer quem é o nosso Deus, a gente lembre desse estudo. A gente olhe para a nossa Bíblia, a gente relembre quem é o nosso Deus, e isso renove a nossa fé, que a gente retome as nossas forças, que a gente siga em frente e que a gente não abra mão desse nosso Deus, que a gente não abra mão dessa fé preciosa que nós temos por nada nesse mundo. É a minha oração para você, é a minha oração para mim, é o convite que Deus nos faz. Plenitude de vida, conhecer a Deus, ter vida eterna, viver com a perspectiva de vida eterna. É isso que Deus tem para nós. E eu espero que daqui em diante a gente fale de um Deus que a gente conhece realmente e não de um Deus que a gente simplesmente ouviu falar. Um grande beijo e a gente se vê na próxima oportunidade.